E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento lógico das movimentações, para você entender qual a melhor região que você pode trabalhar comprado ou vendido dentro de uma movimentação técnica do gráfico. Então o preço chegando nessa região de suporte, uma bela região para fazer uma compra, eu não vou perder a oportunidade, vou fazer a minha compra ali. É interessante que quando você já tem uma certa experiência no gráfico, vou pegar mais duas taxas aqui, você analisa que este movimento nesta região aqui, ó, havia acontecido uma armadilha para trabalhar o stop do pessoal que está lá no Forex. Ó. Esse movimento aqui é uma armadilha para captar o stop do pessoal do Forex. Então você começa a entender uma movimentação, por que essa região tem suporte por aqui e depois aí tem um suporte lá embaixo. Consegue compreender? Porque teve uma armadilha ali numa região, teve uma movimentação técnica para que viesse a acontecer isso. Isso é muito importante você entender quando você começa a entender o gráfico. Por isso, pessoal, é simples, tá lá, ó. Olha isso. Tá comigo? Vocês estão comigo? Vai, ó, olha porque o Cadu faz entrada ali. Você que está chegando agora aqui, você é muito bem-vindo, porque aqui as escamas dos olhos começam a cair, você começa a ter um entendimento lógico de todas as movimentações técnicas e você começa a compreender os padrões gráficos. Então você começa a entender por que operar um suporte e resistência, o porquê daquele suporte e resistência operável, o porquê não é operável, por que existe possibilidade de rompimento, por que não existe. Então você está no lugar certo, tá? Acompanhe aí a aula para você se letrar mais ainda. Então aqui, ó, olha o que acontece aqui com o gráfico. O preço vem trabalhando nessa região, ele vem e busca a região, corrige, vem e busca a região, corrige. De repente, entra um institucional gigantesco na região e faz o que? Ó, venda. E ele vai lá e faz um fundo bem abaixo. Isso aqui a gente chama no Forex, pessoal, de armadilha, tá? É uma armadilha do mercado. Quando o preço retorna nessa região aqui, ó, você percebe que ele fica trabalhando sobre essa região, até que ele vem novamente na região. Essa armadilha também é chamada de padrão raiz quadrada, tá? Se algum dia você ouvir falar sobre isso, padrão raiz quadrada, você fala assim, nossa, o Cadu já comentou isso em algum lugar. Só que o mais importante para nós aqui, para a gente entender, nós não estamos falando aqui do Forex em si, estamos falando de OB. O mais importante em si aqui é você entender que esse movimento aqui da raiz quadrada, ou onde ele vai buscar aqui a liquidez para tirar o stop do pessoal que está lá no Forex, você vai entender que o movimento acontece aqui, ó, na região de equilíbrio, tá? Região de equilíbrio. Aqui temos uma região de 100%, também conhecido mundialmente como suporte, e aqui temos uma região de resistência, também conhecido mundialmente como, aliás, região de 100%, também conhecido mundialmente como resistência. Também como, opa, escrevi errado aqui, resistência. Também conhecido como região de oferta e aqui como região de demanda. Aqui no meio do gráfico nós temos tanto região de demanda, dependendo dos processos que acontecem aqui dentro do gráfico, e região de oferta. Assim como região de o chamado suporte e também assim como região de resistência. Aí você fala assim, Cadu, mas por que você diz assim que o nome aqui vai depender dos devidos processos? Os processos que eu digo são as movimentações do gráfico entre os canais de preço. Então, como o preço ele caminha entre canais, você vai ver diversas formas de canais, tanto horizontal como diagonal, onde você vai fazendo o quê? Você vai fazendo toda a leitura
da análise gráfica, de acordo com as técnicas que você aprende com o método que eu ensino, e você vai delimitando o que? As regiões de possíveis entradas. Então, se eu sei que aqui teve uma armadilha, e o mercado pode muito bem continuar o movimento sem vir buscar armadilha para fazer rompimento de liquidez e buscar a região mais acima. Também ele pode vir buscar justamente a região de armadilha porque ficou muita liquidez naquela região. Então eu tenho aqui também, ó, liquidez no movimento e eu tenho aqui liquidez no movimento. Então eu posso, ou o gráfico em si, ele pode buscar as duas regiões, tá? Ele pode fazer as duas movimentações. O que importa para mim, aqui no setor de OB, é que existe a possibilidade de eu fazer uma correção aqui, porque ele vem pela segunda vez nessa região, e eu estou totalmente a favor de um contexto. Diferente, pessoal, diferente do pensamento de quando o institucional aqui, ó, que você vê ele bem aqui, ele rasga, no bom sentido, a região de suporte aqui para fazer uma bela armadilha e levar o stop do pessoal do Forex. Conseguiu entender o movimento? Então o preço aqui, pessoal, ele vai ficar brigando nessa região que é altamente lucrativa e muito forte. Eu acho que só essa explicação aqui já vale um like, né? Já vale você se inscrever no canal, já vale você deixar o joinha, né? Vale você ativar as notificações, para que você não perca nenhuma oportunidade no gráfico. Então, esse padrão aqui, ó, é chamado de raiz quadrada. Parece uma raiz quadrada? A raiz quadrada da matemática mesmo, que você faz lá 2 vezes 2 é igual a 4. É assim, né? A raiz quadrada. Nem eu lembro direito mais. Mas você entendeu? Então esse movimento da raiz quadrada, ele acontece muito, pessoal. Ontem eu falei sobre padrões gráficos, né? O que está acontecendo aqui? Um padrão gráfico. Está acontecendo um padrão gráfico dentro de um contexto gráfico. Olha que interessante. Então, ontem eu vi mesmo que não teve tantas visualizações e procura. Às vezes o pessoal, eles ficam procurando o entendimento no gráfico numa coisa que não leva a lugar nenhum, pessoal. E por que que você vê que muitos não têm resultados? Porque eles ficam procurando a solução onde não existe, entendeu? A grande maestria, o grande cuidado de você entender o porquê que o gráfico deve ser comprado ou vendido é justamente quando a gente vê o contexto gráfico e os padrões que ele vai se formando. É aí que você vai tomar decisão quando acontecer do preço na região formar uma decisão. Por exemplo, eu sabia que eu podia fazer uma pequena compra nessa região aqui, porém eu precisaria ver como é que o preço vai agir aqui. E por que que eu tomo essa decisão? Porque existe um contexto acontecendo aqui, existe uma análise analítica em relação ao gráfico de execução. É isso que você tem que se apegar, pessoal. É isso que você tem que aprender. Lá no treinamento, eu desenvolvo um método sobre análise gráfica que você vai aplicando isso setor por setor do gráfico. E eu vou falar um negócio para você. Se você toma um loss, é porque você correu risco, você quis. Porque a assertividade se torna absurda, pessoal, absurda. Inclusive, ó, você que está chegando aí no canal pela primeira vez, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar. São 36 páginas de estudos onde eu falo sobre os 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Baixa aí gratuitamente. Para baixar é simples, basta você vir aqui no canal, ó. Abaixo de qualquer videoaula, na descrição da videoaula, você vai ver o link do canal do Telegram, ou aqui, ó, na descrição do meu canal. Além do link aí do canal do Telegram para baixar, você vai encontrar o meu WhatsApp, o meu Instagram, vai encontrar também o link de acesso ao treinamento. Só hoje pela manhã, pessoal, eu respondi 3 pessoas perguntando: como é que eu faço para fazer aquisição? Aí tem muita gente que fala assim: nossa, o Cadu toda hora fica falando onde está o link, onde faz inscrição, onde faz tal, é chato. Pessoal, eu sei que é chato, mas por incrível que pareça, não sei se o pessoal pula essa parte, eu não sei. Um monte de pessoa pergunta onde que faz a inscrição. E isso que eu falo aqui todos os dias, né? Então, abaixo aí das videoaulas,
abaixo das videoaulas, você vai ver o link, torne-se meu aluno. Ao fazer a aquisição, você vai receber um e-mail para fazer sua senha e já começar a estudar, tá bom? Então tá tudo na descrição. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí no WhatsApp que eu tenho o maior prazer em te responder, tá? Ou manda, se tiver alguma dúvida, manda aí na DM do meu Instagram e eu vou te responder, tá? Cadu Rinaldi, TIRDS aqui, resultados de alunos, ó. 60% ainda de desconto do treinamento, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter que você pode ver aí os resultados dos alunos e aqui nos stories que eu posto todos os dias para você não ficar de fora, tá bom? Baixa aí o seu e-book depois que terminar a aula, né? Claro. Então, ó, olha o que aconteceu com o gráfico aqui, pessoal. Ah, ele não rompeu, Cadu, ele continua aqui em cima, tá vendo? Entendeu? O poder de uma análise, o poder do entendimento. Tem um monte de gente aí que nem pensou em comprar nessa região. Eu entendo, pessoal. Eu entendo. Conforme você vai se aprimorando, vai se aprofundando no gráfico, ele vai se tornando simples, mas para alguns precisa às vezes um pouco... tem muita gente, por exemplo, às vezes está 2, 3, 4 anos no mercado, não tem lucro. Sabe por quê? Porque ele aplica as técnicas de forma errada. Como que ele aplica a técnica? Ele só fica de olho no preço, ele não olha a causa, ele só fica de olho no padrão de vela, não olha os padrões gráficos. Ou seja, existe um erro técnico crasso. O que é um erro técnico crasso? É uma técnica que ele utiliza que não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora dá bom, outra hora dá ruim, outra hora dá ruim, outra hora dá ruim. Só que nunca dá uma consistência. É meio que levado na sorte. E eu conheço um monte de gente assim, pessoal. Um monte de gente assim. Mas você pode mudar essa realidade. Basta você aprender de verdade. Inclusive, ó, aqui o canal do Telegram, que é onde você faz o download, ó, mostrando para você, ó, mensagem fixada. Você entra no canal do Telegram, mensagem fixada, clica aqui em cima, vai abrir 2 links, aí você escolhe qual dos 2 links você vai utilizar para fazer download, tá bom? Aqui é o Rodrigo, ó, fazendo sua entrada no Forex, batendo sua meta. Meus parabéns, Rodrigo. Altamente lucrativo. Aqui é o Gilson. 3-2 na parte da tarde, já tinha feito o seu lucro na parte da manhã. Altamente lucrativo. A aula que eu falei ontem sobre a questão de padrões gráficos, de como interpretar o gráfico. Falei aqui sobre os padrões gráficos, inclusive essa bendita raiz quadrada que apareceu aqui hoje, entra um pouco nessas questões de padrões gráficos, pessoal. Então você que não assistiu a aula ontem, assista. Aqui, ó, Alessandro batendo meta 4-0 na hora do almoço. Que maravilha, hein? Pelo celular, ó. Meus parabéns, Alessandro. O Thiago aqui, ó, batendo meta 5-1. Olha os resultados do Thiago. Meus parabéns, Thiago. Segue o plano. Olha aqui outro aluno, ó, batendo meta, fazendo saques. Aqui é o Natan, ó. Não tem mandado mensagem, muita correria. Um dia começou assim, com saque na terça, é bom demais. Exatamente, Natan, meus parabéns. Olha o resultado do aluno aqui, ó. Aluno novo no treinamento, dá uma olhada aqui, sequência linda, ó. O Paulinho, o Paulo, né? O Paulo conta e comentou comigo, vou repetir. Ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, Cadu, dia 23/3 foi quando eu descobri que existia esse mercado. Ou seja, não faz nem um mês. Nem um mês. Olha só, já mandando um 7-1 aqui, ó. Tá começando agora os primeiros passos dele no gráfico. Aqui é o aluno, ó, utilizando a ferramenta Hunter. Cadu, o que é isso aqui no gráfico dele? Mostrando a posição, mostrando seta, mostrando o que é isso aí. Isso aqui é o indicador Hunter, pessoal, um indicador que eu desenvolvi. Lá no módulo 13 eu explico como funciona, faço toda uma aula sobre ele. E você que é aluno, chegou lá no módulo 13 e fala assim, Cadu, eu tenho interesse em adquirir, vai me ajudar muito. É só entrar em contato comigo que eu te explico como funciona, tá bom? Então aqui ó, o Gerson, que tinha feito aquela entrada, ó, o Luiz, ó, utilizando também o indicador Hunter. Olha que sequência linda do Luiz, meta batida atrás de meta. Alex aqui também utilizando o indicador Hunter, ó, 1-0. Aqui é o Hernani, ó, batendo meta. Meus parabéns, Hernani. Aí o Hernani deixa toda uma descrição aqui, falando do treinamento, que ele não perde as aulas aqui do YouTube também. Ó, foram ininterruptas 16 dias sacando. É isso aí, Hernani. Meus parabéns. Você que tá aí, ó, leia aqui o recado do Hernani. Tem muita gente que passa desapercebido aqui, ó, quando há
há textos, leia para você ver, para você entender qual é o crescimento do aluno, tá? Aqui o Helder batendo meta, utilizando uma corretora nova, como ele mesmo disse. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta, utilizando o celular 2-0, altamente lucrativo. Olha que sequência linda aqui, pessoal. É o Paulo de novo, aquele que não faz nem um mês que conheceu o mercado e assim por diante, tá? Bom, recados dados, acho que já falei demais. Falei demais, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o gráfico? Voltemos para o gráfico, ó. Esse movimento aqui, cara, me deu uma vontade de fazer um trade de venda aqui, só que não está tão clara a força do movimento de fazer um rompimento aqui logo que o preço chega. É mais fácil ele fazer um pequeno pullback aqui e depois continuar a queda. Então, por quê? Por causa dessas regiões aqui, tá vendo? Essa região, mas que deu vontade de eu fazer uma venda aqui após esse candle, deu. Para que ele viesse buscar a máxima aqui, ó. Tá fazendo movimento, tá vendo, ó? Tá fazendo movimento, era isso que eu esperava. Não fiz o meu trade, fiquei de fora. Perdi a oportunidade, tranquilo, faz parte. Isso faz parte na análise. Muitas vezes a gente acaba perdendo uma entrada como essa. Ó, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um movimento de queda, né? Eu tenho um movimento de queda. Ainda tenho a oportunidade de fazer uma venda ali, pessoal? Você acha que eu tenho uma oportunidade de venda? Eu tenho uma oportunidade de venda, mas já está muito próximo à região de demanda. Então o que eu vou fazer agora? Vou ficar fora do trade, tá? Tive a oportunidade de fazer o trade aqui, não fiz. Ai, computador sempre fazendo isso, né? Deixando eu sem bateria. Aqui, ó, é uma oportunidade de preço, só que ele não está tão definido. Se ele vai subir, se ele vai descer. E dentro dessa raiz quadrada aqui, agora ele está formando um outro padrão de movimentação. Então são padrões, pessoal, que vão acontecendo no gráfico que vão deixando o quê? A movimentação técnica mais clara ou com dificuldades. O importante é que você olhe para o gráfico e entenda o seguinte. Se você chegar aqui no gráfico e entender que o gráfico existe possibilidade de movimentação de queda na região e você vê a força da movimentação agindo ali na região, Cadu, mas você falou que é um padrão de raiz quadrada que aconteceu no gráfico, o gráfico faz uma movimentação diferente, eu fico com receio porque eu não sei até onde o preço pode ir, eu não entendi ainda essa questão das tendências, eu fico com um pouco de receio, tem dificuldade. Perfeito! Se você é uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico, é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que trabalhar as formas clássicas. O que é a forma clássica? É você encaixar exatamente o movimento dentro daquela técnica que você aprendeu. Sabe quando o desenho é igual um desenho de cartilha? Quando você vê o desenho da cartilha e fala assim, olha, igualzinho está na cartilha que eu estudei, então é ali que você vai fazer a sua entrada. Olha só, tomei o loss. Não, volatilidade. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Volatilidade, pessoal. Volatilidade. Você viu que o preço voltou na região aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ele de novo aqui. Deixa eu ver se eu pego ele de novo. Peguei mais uma entrada, 2 taxas, pegar mais uma, 3. Olha aqui, ó. Olha aqui onde o preço retornou e veio fechar no movimento. Bem aqui na região, ó. Tá vendo, ó? Bem na região, bem na região. Lembra que eu comentei com você sobre a movimentação do gráfico e muitas pessoas às vezes não entendem a movimentação do gráfico? E aí o que acontece? Vê um risco, um certo risco na região. Perfeito, não tem problema nenhum. Eu estou explicando isso para você entender. O que está acontecendo aqui nessa região? Ó? É aquilo que a gente chama de volatilidade. Por quê? Lembra que eu falei no começo da análise que é uma região de equilíbrio? Que é uma região que precisa ter força para romper? Tá lá, ó. Glória a Deus. Olha, perfeita, perfeita. Vamos lá, vamos analisar isso aqui para você entender? Olha só. O que eu precisei aqui para fazer minhas análises e bater praticamente a meta? Primeiro eu cheguei aqui no gráfico,
Vamos recapitular? Cheguei aqui no gráfico, eu vi o que? Região de resistência, região de suporte e vejo aqui 50% do movimento. O que eu, Cadu, falei para você? Falei para você que eu vi um padrão chamado aqui raiz quadrada. Deixa eu mudar a cor para você entender. É como se fosse aquele padrão raiz quadrada da matemática, onde um big player lá do mercado, ele rompe as regiões passadas de suporte, faz um movimento de liquidez gigante desse, deixa a marcação de liquidez aqui no passado. Deixa eu ver aqui, liquidez aqui no passado, para levar o stop da galera que estava aqui nessa região. O stop do pessoal lá do Forex. Como o binários é um espelho do Forex, pessoal, você tem que entender que a gente opera os scalpings aqui, a gente tem que entender análise Forex, ação binária. Eu lembro sempre e falo isso para vocês. O que eu começo a ver aqui? Eu começo a ver uma movimentação de raiz quadrada. Então vocês veem que eu faço uma entrada bem aqui na região, faço a minha primeira entrada aqui na região. Agora, olha o que acontece. Dentro desse mesmo movimento de região, o que eu vejo aqui? Além daquele padrão de raiz quadrada, eu estou vendo o gráfico fazendo um triângulo. Vamos ver se alguém sabe que triângulo é esse. Um triângulo descendente. Nossa, Cadu, um outro padrão acontecendo dentro da raiz quadrada? Sim, pessoal. Então eu começo a ver aqui um triângulo descendente, eu começo a ver um padrão gráfico. Eu começo a ver os suportes e resistências aqui, nessa região, fazendo aquilo que nós começamos a entender de movimentação técnica, ou seja, eu começo a ver o preço fazendo uma movimentação com possível busca daquela região de liquidez que foi deixada no passado. Ah, mas essa região de liquidez ela está aqui por acaso? Não. Quando existe uma armadilha dessa, uma região de liquidez dessa, o institucional, que ele está aqui, não sei se você lembra, o institucional está aqui. Esse institucional aqui, que fez esse movimento e jogou o preço para baixo, ele já se posicionou aqui para fazer as compras novamente. É isso que você tem que entender. Porque se tem vendedor na região, tem muito vendedor nessa região, também tem posicionamento de compra. Por isso que essas regiões aqui, elas foram boas para compra. Porque tem vendedor posicionado. Agora, quando o institucional joga o preço e joga a liquidez lá embaixo, com certeza, se ele achar que ele precisa mais de posicionamento para comprar, ele vai continuar jogando o preço lá embaixo para depois fazer sua compra na máxima da liquidez. Entendeu? E o preço vai fazendo isso. Então, quando ele chega aqui e deixa essa movimentação, pessoal, nesta região aqui, quando ele deixa essa movimentação e eu vejo esse padrão de candle acontecendo, para mim isso aqui é apenas um pullback para que o preço venha a romper movimento. Correto? Correto. O que eu faço aqui? Faço uma venda. Vocês viram que estava indo bem até os últimos segundos e o preço retorna na região ao invés de comer. O preço estava até aqui nos últimos segundos. Ele estava aqui até os últimos segundos. O que aconteceu? O preço retornou, deixa pavio. Para você ter uma ideia, isso aqui onde está o pavio era o movimento de queda até um certo instante, voltou e fechou dentro ainda daquilo que nós chamamos de região de briga, né? Uma consolidação na região. Pronto. A volatilidade me tirou do trade. Quando eu falo da volatilidade, vocês não entendem isso, né? Olha isso aqui, Esse monte de pavio na região é volatilidade. Aqui eu paguei para ver, tomei um loss e entendi o loss. Quando ele retorna na região, eu já sei que o movimento é de queda, porque eu vejo aqui a movimentação técnica acontecendo. Sabendo como operar o suporte e a resistência nessa região. Entendendo a tendência, entendendo o movimento de tendência dentro deste padrão gráfico que eu já tinha falado para vocês, que é uma chamada raiz quadrada, uma armadilha que acontece no Forex. Por isso que a visão é Forex, a análise é binária. Quando o preço retorna aqui, pessoal, aí não tem outra coisa, né? Não tem o que fazer, é só sentar o dedo. Entro com uma taxa, ele dá uma subidinha um pouco mais aqui na região da consolidação, Entro com mais uma segunda taxa, aí ele mostra para mim assim, Cadu, vai firme, meu amigo, fé em Deus,
que o trade é seu. Eu vou lá e enfio o dedo ali no movimento. Ou seja, eu trabalho este microcanal de baixa num gráfico de execução nessas regiões de suporte e resistência, analisando esta micro tendência. Presta atenção, ó. Por isso que eu falo para vocês, ó, visão Forex, ação binária. Eu não vou ficar contando minha história aqui de novo, né, pessoal? Todo mundo sabe que eu saí não, né? Eu aprendi Forex primeiro. Eu sou um tiozão, né, pessoal? Tô com 48 anos já, eu sou um tiozão. Então aqui, ó, visão Forex, ação binária. Então, todo esse movimento de gráfico de execução, ele está ligado dentro de um gráfico analítico, onde eu já vi o movimento de execução dentro do gráfico analítico acontecendo depois desse movimento de raiz quadrada. Então muita gente pergunta assim para mim, poxa, como é que você sabia que isso aqui poderia fazer rompimento? Como é que você sabe que essa região aqui pode romper? Por que que você sabe que anteriormente essa região aqui, ó, ela pode segurar, essa região pode segurar? Pessoal, com o contexto gráfico. Não adianta você chegar no gráfico e ficar marcando suporte e resistência para tudo quanto é lado. Tem muita gente que chega assim para mim, que quer vir estudar e fala assim, ah, eu aprendi a marcar suporte e resistência, eu marco suporte e resistência perfeitamente, eu sei marcar, mas toda vez que eu vou trabalhar ele rompe. Ou toda vez que eu marco não dá certo, eu não sei o que está acontecendo. Coloca um negócio na sua cabeça, marcar suporte e resistência não significa que o suporte e resistência vai ser utilizado como suporte e resistência. Você pode marcar um suporte e resistência apenas como um guia de entendimento da movimentação. Mas não é o suporte e resistência que vai mostrar para você o que você deve fazer ou não. É o contexto, é como essa região de suporte e resistência está trabalhando em relação à tendência, está trabalhando em relação à causa do movimento, o que o preço está querendo dizer ali na região para continuar o movimento ou não. Então, pessoal, vai muito além de marcar uma linha do gráfico. O suporte e resistência vai muito além de marcar uma linha no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, marquei uma linha de tendência. Aqui, ó, marquei uma linha de tendência. Para eu entender essa movimentação aqui, ó, marquei linha de tendência de baixa, tá? Ou como eu chamo, linha de referência, né? O Cadu já dá um outro nome, para mim é linha de referência. Por quê? Vou referenciar o movimento técnico. Então eu já sei que aqui, ó, eu vou vender e só vender. Então você tem que aliar todo um contexto gráfico independente se aqui tem um suporte ou não. Ah, Cadu, mas esse suporte você trabalhou lá, ele já tinha segurado. Suporte e resistência é feito para ser rompido, meu querido, minha querida. Suporte e resistência é feito para ser rompido. Entenda isso. Eu acho que eu já falei aqui inúmeras vezes sobre isso, né? Ó, entradinha aqui, Euro-USD, 3 taxas na cabeça aqui, na veia, 3 taxas. Depois, mais uma entradinha aqui, aquele loss lindo. E depois mais uma entradinha aqui com 3 taxas vendidas. Então aqui eu compro, aqui eu vendo e aqui eu vendo. Você percebeu que no mesmo movimento eu comprei e vendi dentro do contexto acontecendo? Isso é análise gráfica pura e simples, tá? Fazendo um 6 a 1 aqui. Você que tem interesse em realmente aprender como analisar o gráfico, como eu falo para você. Quando você aprende a analisar o gráfico, quando você toma um loss, você sabe do risco. Eu sabia do risco ali. Eu sabia do risco, eu sei que era venda. Poderia acontecer mais um candle ali, retornar mais um candle, fazer mais um movimento? Poderia. Eu comprei o risco e tá tudo certo. Estou dentro da gestão, estou dentro do gerenciamento. Tanto é que eu tomo loss e dou sequência o quê? A minha análise, que é continuar vendendo o gráfico. E tá lá, pessoal, ó, 6 a 1, simples, objetivo, sem passar nervoso, batendo meta como todo dia é igual. Você que quer aprender dessa forma, aprender um método que funcione, onde você vai aprender passo a passo como o gráfico funciona e saber a hora certa de comprar e vender, para você parar de ficar tomando loss, parar de ficar tomando rompimento e parar de ficar entregando dinheiro para a corretora, para de ficar procrastinando a vida. Aprenda de verdade. Você será muito bem-vindo ao treinamento. Nos links aí abaixo você encontra o link para acesso ao treinamento. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Inclusive, eu vou deixar também aqui no final do card,
mais 2 aulas sobre suporte e resistência, para você aprender de uma vez por todas como usa a linha de referência, como usa a linha de tendência em suporte e resistência, tá bom? E você quiser adquirir também o Indicador Hunter, é só entrar em contato, tá joia? Vou ficando por aqui, fica com Deus, eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade, fui!